versículos 24 a 33. Mateus 10, 24 a 33. Os estímulos. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor da palavra nos ilumine e nos faça entender a mensagem de Deus para o nosso coração nesta noite. Amém. Amém. Queridos, quando nós deparamos com a palavra de Deus, muitas coisas às vezes acontecem na nossa vida e nos chamam a atenção. Algumas coisas que vêm na nossa vida e que nos chamam a atenção é justamente a razão da proclamação do Evangelho. Mas é do Evangelho de Cristo, não é de um Evangelho qualquer, um Evangelho em que se torna muitas vezes o ganha-pão. Não aquele Evangelho que satisfaz ao coração do ouvinte no sentido de exaltação pessoal. Nós temos enfrentado sérios problemas com o verdadeiro Evangelho. Nós temos enfrentado problemas quando nós ouvimos e somos comparados a igrejas ou a pregadores ou a proclamadores que se dizem até e se autodenominam profetas, que levam um evangelho que foge ao evangelho cristocêntrico. Nós temos deparado com algumas pessoas que têm anunciado um evangelho fácil. Nós temos convivido com pessoas que têm anunciado um evangelho que resolve problemas financeiros, um evangelho que garante àquele que adere-se a ele uma saúde plena, que nunca mais vai ficar doente, e usa a própria Escritura para afirmar o que ensinam. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a palavra de Deus, ela mesma nos diz algo especial a respeito do que pregamos. E diz Tiago: aquele que ensina é responsável por aquilo que ensina. Ele até chama atenção dizendo: não vos torneis muitos de vós mestres, ou querendo ser mestre, querendo anunciar, porque você é responsável por aquilo que você prega. O evangelho que nós temos ouvido em muitos lugares é aquele evangelho gostoso de se ouvir. Não se preocupa mais com o pecado. Não há mais uma proclamação de um evangelho que confronta o pecador. Falar em pecado, isso é umas 2 ou 3 palavrinhas no culto, porque você tem que falar de vitória.
Vitória sobre enfermidade, vitória sobre problema, vitória sobre tribulação, sobre a questão financeira, vitória, 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 e esquece-se de confrontar o pecador. E nós temos convivido com muitas denominações que se dizem evangélicas, com pessoas que estão amasiadas e havendo ali viver, um conviver fora da lei do nosso país, mas não são confrontadas, porque se forem confrontadas saem. Existem alguns colegas que às vezes chegam a dizer o seguinte: não, deixa como está, porque se casar perde a permissão, então deixa que eles vivam assim.